vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, Ele os transformará. Em mananciais de águas minha vida faltará. Minha alma cantará e anunciará o teu louvor, Senhor meu Rei.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor.
nós saudamos a todos que estão participando deste culto conosco com a paz do Senhor Jesus. Nós iremos iniciar o culto fazendo o clamor pelo poder do sangue de Jesus que fazemos de joelhos. Os visitantes estejam à vontade, se quiserem nos acompanhar, pode nos acompanhar. Oremos. Clamamos pelo poder do sangue do Senhor Jesus, pedindo perdão pelas nossas faltas, nossos pecados, tudo que não te agradou, e rogamos, Senhor Deus, o perdão e esses momentos de comunhão, possamos alcançar as bênçãos deste culto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar e estaremos cantando um louvor ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pelos louvores entoados, por esse louvor que acabamos de entoar e com ele glorificar o nome do Senhor. Hoje é terça-feira, dia de doutrina, portanto o louvor é bem encurtado. Convidamos a todos a abrirem a palavra ou seguir na tela o texto que está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, verso 23. A palavra fala assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. O assunto é obra de Saul e de Davi, cujo objetivo é mostrar dois tipos de comportamento de servos escolhidos por Deus, porque todos dois foram escolhidos por Deus.
O problema todo foi no livre-arbítrio de cada um, porque um seguiu uma forma de procedimento, outro seguiu outra forma de procedimento. Saul não agradou a Deus, nós vamos ver o porquê, e Davi agradou a Deus. O tempo era na ocasião em que Samuel havia envelhecido, profeta de Deus. Ele colocou seus filhos em seu lugar, mas seus filhos não andaram pelos seus caminhos. O povo chegou a ele e pediu um rei. Pareceu muito má a Samuel esse pedido, porque, afinal de contas, o rei de Israel era o Senhor, uma vez que usava o seu profeta. Mas o Senhor disse a ele que não foi ele rejeitado, o povo rejeitou ao Senhor. Contudo, que lhe desse o rei que eles pediram e que dissesse ao povo os direitos do rei. O que ele ia fazer? Tomar os servos e servas para seus empregados, para seus copeiros, para seus cozinheiros, os varões para a guerra. Ele ia tomar o melhor das vinhas, o melhor das terras. Enfim, o rei tinha vários direitos. Mas o povo disse que queria o rei. E Deus escolheu a Saul. Tem uma história toda. Nosso tempo hoje é muito limitado. Então Deus escolheu a Saul. Ele foi buscar as jumentas do pai que havia se perdido, chegou até o profeta e Deus revelou ao profeta que tinha escolhido a Saul, rei de Israel. Foi ungido, o Senhor concedeu sinais, como o Senhor dá sinais na conversão, na nossa conversão, com as experiências que temos com o nosso Deus. E Saul foi levantado rei. Se achou incapaz. Minha casa é a menor de Israel, mas Deus o elegeu. E Saul agradou muito o povo, porque ele era o mais alto dentre todos de Israel, sobressaía sobre todos, formoso de parecer, porte físico, evidentemente, todos tinham. Então, o povo era isso mesmo que nós queríamos. E Saul começou fazendo as guerras do Senhor e com grandes vitórias. Passado cerca de 2 anos, Samuel tinha dito que ia encontrar com ele porque havia uma constante guerra dos filisteus. Os filisteus, em toda a história de Israel, desde Josué, eles tinham a supremacia sobre a terra de Israel, era um inimigo terrível para Israel. E apertaram o cerco contra Saul. E Samuel tinha dito que iria, dentro de 7 dias, até ele para sacrificar. O sacrifício representava a presença de Deus. E os filisteus apertando, o povo de Israel começou a ficar amedrontado e começou a debandar. E Saul, evidentemente, foi ficando aflito. Chegou o 7º dia, Samuel não tinha chegado, ele mesmo, Saul, mandou que trouxesse o sacrifício e ele sacrificou o Senhor. Acabou de fazê-lo, Samuel chegou dentro do prazo. Ainda no 7º dia, falou que Saul fez uma loucura, porque ele era rei de Israel, mas não mandava nas coisas de Deus. Ele foi ungido para fazer a vontade de Deus. Saul, ele disse que ele viu o povo debandando e se violentou. O Senhor disse que iria confirmá-lo como rei e não ia confirmá-lo mais. Houve uma segunda vez, vamos dizer assim, uma reincidência, né? O Senhor disse a Samuel que falasse a Saul que queria que o vingasse dos amalequitas, que foram aquele povo que atacou Israel quando saiu do Egito, por trás e pelos que estavam mais cansados e mais fracos. Dos tipos ou das interpretações que se fala dos amalequitas. Tem várias, mas essa é aquele que ataca por trás quando o outro está fragilizado. Cuidado com isso. É um cuidado que nós temos que ter. E Saul foi à guerra, voltou, foi vitorioso. Chegou Samuel para encontrar-se com ele e Saul disse: Samuel, eu fiz a vontade do Senhor. Mas o Senhor tinha dito que matasse tudo, dos homens e mulheres até as crianças de mama, dos animais até as pequenas crias, que todos deveriam passar fio de espada. Afinal, o Senhor é o dono da vida e da morte, ele quis mostrar que todo pecado precisava ser destruído. E quando Samuel foi encontrar-se com ele, disse: mas Saul, e esse mugido de vacas que eu estou ouvindo, e esse balido de ovelhas?
Ele diz, não, eu me concertei com um povo e separamos o melhor do interdito, o melhor do despojo para sacrificar ao Senhor. Aí nós fazemos sempre uma pergunta que eu vou fazer, eu mesmo vou responder, o que é melhor? Obedecer ou sacrificar? Samuel disse a ele, melhor é obedecer do que sacrificar. Será que o Senhor tem tanto prazer que se lhe ofereça holocaustos do que se faça a sua vontade? E o Senhor disse que rejeitava Saul e que a rebelião ou desobediência é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar, teimar em desobedecer, que era a segunda vez, é como idolatria e iniquidade. Evidentemente, humanamente, Saul não estava na idolatria, não estava na iniquidade e nem na feitiçaria. Mas o Senhor que vê adiante e conhece o coração e os procedimentos de cada um, ele disse que por aquilo que Saul fez, ele estava nesses pecados. Então, o Senhor disse a Samuel que fosse à casa de Jessé, que tinha lá na casa de Jessé escolhido um ungido que ia fazer a vontade dele. Eu faço uma pausa aqui, vou botar esse papel aqui em cima, é a pausa que eu estou fazendo. E vou dar um salto na morte de Saul. Passaram mais de 10 anos. Saul, os filisteus cercaram a Saul, ele ficou sem saída e buscou o Senhor, pela aflição dele, buscou o Senhor em sonhos. O Senhor não respondeu. Buscou o Senhor pelo profeta. O Senhor não respondeu. Buscou o Senhor pelo sacerdote, por Urim e Tumim. O Senhor não respondeu. O Senhor não falava mais com ele, porque a desobediência leva à perda da sensibilidade do Espírito Santo e o Senhor se afasta daquele que sai da sua presença. O Senhor não falava com ele mais. Então ele resolveu ir até uma pitonisa. Pitonisa é uma mulher que adivinha. Pitonisa vem da palavra piton, que é uma serpente, ou tipo do adversário. E ela foi numa cidade chamada Endor. Evidentemente que ele foi disfarçado, não queria mostrar que ele era o rei, que ele mesmo tinha desterrado os adivinhos da terra de Israel. E chegou até ela, disfarçado. Ela perguntou o que ele queria. Ele disse que queria que levantasse Samuel, que já havia morrido. Mortos falam? Não. Mortos não falam. Não falam. Mas quando você invoca os mortos, o adversário fala e, sendo ele o pai da mentira, fala igual. Então, levantou Samuel. E Samuel, o adversário, disse a Saul, por que me desinquietaste? Você desobedeceu ao Senhor, hoje você vai cair, amanhã você vai morrer com seus filhos, na luta contra os filisteus. Aí pergunta, o adversário falou a verdade? Quando o homem já está na mão dele sem saída, fala a verdade. Mas você tem que morrer mesmo. Você está perdido, tem que morrer mesmo. E Saul caiu estirado pelo chão. A pitonisa insistiu para que ele comesse, ele não queria comer sem fome, mas ela insistiu até que ele comeu, preparou um jantar para ele. E Saul é tipo da religião sem revelação. Vou pedir para botar aqui no quadro, já está aqui. Saul, ele foi em Endor, onde mora a Piton, que é a serpente. Onde a pitonisa adivinha pela serpente. Esse nome Endor, hebraico, vindo para o grego, foi traduzido como lugar habitado. E vindo para o português, vou refazer, hein? Endor significa lugar habitado. Vindo para o grego, a palavra traduzida foi oikomene, que significa ficar em casa, que traduzida para o português, nasceu a palavra ecumenismo, que significa a religião sem revelação. Todos falam em Deus, mas Deus não fala. Ali Deus não fala. Quem fala é Piton. Quem fala é o adversário. O Senhor mostrou que
nós individualmente, se andarmos no caminho de Saul, na desobediência, nós vamos ter o mesmo destino que ele, Endor, longe da presença de Deus, perdição eterna, o lugar onde o adversário que fala. E se nós todos, como obra de Deus também, andarmos no caminho de Saul, parar no mesmo lugar. Daí o nosso cuidado na obediência ao Senhor e andar na sua presença. Aqui está o papel que eu marquei. Vou voltar. Quando Saul desobedeceu, o Senhor rasgou o reino da mão dele. Ele continuou como rei, mas perdeu a unção. E mandou Samuel ir à casa de Jessé, que tinha 8 filhos, e chegou o primeiro, Eliabe. Quando ele viu aquele moço de porte físico, formoso, o profeta Samuel disse: certamente está perante mim um ungido do Senhor. Mas o Senhor disse que não, que o Senhor não vê como o homem vê. Evidentemente que se observa aqui que o profeta, apesar de ter a palavra de Deus, ele também tem a sua opinião, onde você tem que divisar o que é opinião, o que é revelação. Veio o segundo até o 7º, todos rejeitados, e Samuel perguntou se havia alguém ainda. Estava Davi no campo, mandou chamar, muito moço, não tinha porte físico ainda, de boa aparência, ruivo. E o Senhor disse: é ele mesmo, pode ungí-lo. Assim Davi foi ungido por Samuel no meio dos seus irmãos, escolhido. Ele foi ungido, não recebeu o governo ainda. Se comparando com a igreja, o servo de Deus, ele é ungido, separado para o ministério. Porém, o governo da igreja ele vai tomar mais adiante, porque ele vai passar por um período de provas, como Davi passou um período de provas. Ele tinha provas junto ao rebanho que ele cuidava, mas aqui eram provas diferentes, porque Saul desencadeou, quando soube que Deus o havia escolhido, desencadeou uma perseguição a ele de mais de 10 anos. 10 anos de perseguição implacável para matar. Então ele foi muito provado. Mas amanhã, quando ele sentasse no trono do reino, viria um pequenino falar com ele de coisinhas simples, ele preocupado com as grandes coisas, mas ele iria entender, porque ele também foi aflito, como aquele pequenino. Por isso o pastor, ele passa um período de unção provado, porque ele vai tratar com as ovelhas e vai precisar ter sensibilidade para compreender as necessidades das ovelhas. Bom, houve o episódio que nós não vamos poder detalhar, que Davi vence Golias, um gigante. Todos se afastavam dele, ele desafiou os exércitos de Israel, mas ninguém se dispunha a lutar com ele, porque ele era um gigante, todos sabiam que ia perder, mas Davi disse que ia lutar com ele em nome do Senhor e venceu a batalha. Evidentemente que Davi é tipo da obra que Deus se agrada, porque ele não usou as armas de Saul, ele usou as armas que ele aprendeu diante do Senhor. Ele tirou as armaduras que Saul colocou sobre ele, foi ao ribeiro, desceu as águas, tomou o cajado, as pedras do ribeiro. Tudo isso tem significado muito profundo, porque Saul estava na religião organizada, mas Davi estava na obra de Davi, a obra que Deus revelou a ele. Nos 10 anos de perseguição, jamais Davi levantou a voz contra Saul, jamais murmurou contra ele, jamais falou mal dele. Na sua morte, Davi lamentou e chorou pela morte de Saul. Quando chegou a notícia da sua morte, aliás, Davi poupou a vida de Saul pelo menos 2 vezes, 2 vezes poupou a vida dele. Quando ele estava com a lança, o povo todo adormecido, o seu capitão disse: fere vai ser uma vez só. Ele falou assim: não, o Senhor me livre que eu levante a minha mão contra o ungido do Senhor, que ele vá à peleja e morra nela, que ele morra na mão dos seus inimigos, mas eu não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. Alguém faria isso? É a obra de Davi. Temos que aprender a obra de Davi. E por final, na morte de Saul, foi um homem levar a coroa e o bracelete de Saul para Davi, como que dizendo que ele disse que matou a Saul, mas na verdade Saul se suicidou. Mas ele quis fazer isso para ser uma espécie de vice-rei, porque no mundo funciona assim. Mas Davi disse: você disse que matou o ungido do Senhor?
dá sobre ele e mata ele também, que ele levantou a mão contra o ungido do Senhor. O povo todo se alvoroçou naquele momento quando soube da morte de Saul. Agora Davi vai ser feito rei. Saul era um impedimento, perseguia a Davi, mas Davi fez todos calarem e disse que ninguém ia comentar isso. Não era momento para comentários. Existe muito isso. Quando acontece um problema, é próprio do crente, do servo, começar a fazer comentários. Davi disse que não comentassem, porque quando os filhos dos filisteus souberem da queda de Saul, eles é que vão saltar de alegria, eles que vão rir dessas coisas. Mas nós não, nós vamos lamentar a morte de Saul. E Davi fez um cântico, orou ao Senhor, lamentou a morte de Saul. Logo em seguida, falando muito rápido, né? Mas nosso tempo. Logo em seguida, Davi foi feito rei. Também tem muitos detalhes. E Davi, sendo rei, ele primeiro conquistou Jerusalém, lugar separado por Deus. Depois levou a Arca da Aliança para lá. Depois construiu a sua casa e chamou o profeta para falar com ele. E disse: eu moro em casa de cedros ou em casa de alvenaria, madeiras, e o Senhor mora em tendas, como que dizendo, eu gostaria de construir uma casa ao Senhor. E o profeta disse: faz o que está no teu coração e o Senhor será contigo. Não foi revelação, foi opinião do profeta. De noite o Senhor falou ao profeta e ele foi de manhã falar com Davi. Davi, o Senhor mandou te dizer qual é a casa que você vai fazer para que eu habite nela, uma vez que eu fiz os céus dos céus. Que casa você vai fazer? No entanto, fizeste bem em ter isso no teu coração. E o Senhor é que te diz que ele vai fazer casa para ti. Davi glorificou o Senhor com grande exaltação, com grande glorificação, que diz: quem sou eu, Senhor, que falasse com teu servo de uma casa para tempos distantes? Ou seja, falou da eternidade, que ele estava preparando uma casa para Davi na eternidade. Então se observa aqui, Davi, mesmo com lutas, nunca murmurou. Mesmo com lutas, sempre foi fiel ao Senhor. Aqui está no quadro a obra de Davi. Obra de provas, de lutas, de críticas, de madrugadas, de jejum, de busca, amor, perdão, glorificação e obra de vitórias. Então, ele passou por todas as lutas obedecendo a Deus. O seu final foi a promessa e, efetivamente, a eternidade. Enquanto Saul caminha para Endor, os desobedientes caminham para Endor, aqueles que andam na obra de Davi têm a promessa de eternidade. O profeta diz mais adiante: vos darei as firmes beneficências de Davi. O Senhor tem para nós também a eternidade. Todos aqueles que caminham na presença do Senhor, na obediência a Deus, carregam a promessa de eternidade. Falamos aqui de dois procedimentos: Saul, que desobedeceu ao Senhor, e Davi, que sempre obedeceu, não obstante todas as lutas que teve. Saul, seu destino foi cair na mão da pitonisa, na mão de Pitom, o adversário. E Davi, que obedeceu, o Senhor falou sobre a eternidade na vida dele, que efetivamente ele alcançou a eternidade. Que Deus nos abençoe, possamos andar no caminho de Davi. Estaremos cantando um louvor ao nosso Deus. Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te servir. Quando falas, obedeço, a bênção está em te ouvir. Tu és fogo que consome, brisa suave de amor. Tu és Deus que muda o homem, és o meu ajudador. Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te
vai se realizar. Louvado seja o nome do Senhor, pelos louvores entoados, pela glorificação ao nosso Deus. Estaremos orando, encerrando o nosso culto. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque o seu caminho. Peça ao Senhor para andar no caminho da obra de Davi, que é a obra que Deus se agrada. Oremos. Nosso Deus, recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Despeça-nos na tua presença, abençoando a cada um, dando uma mentalidade da tua obra. Coloca no nosso coração a obra de Davi, a obra que o teu Espírito Santo se agrada e nos inclina, Senhor, a andar no teu caminho, na sensibilidade do teu Espírito. Em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo estejam convosco agora e para todo sempre. Amém. Nosso culto se encerra. Aqueles que estão no exterior podem usar o QR Code para receber a assistência que desejar, esclarecimento de dúvidas, um conselho, uma direção ou qualquer tipo de assistência. Quem tem sua experiência, seja no culto de hoje ou em outros cultos, pode usar o QR Code que está na tela e convidamos que você envie suas experiências. E por final, quem estiver no Brasil, pode usar o QR Code que está na tela e o 0800 707 3076 para receber a sua assistência. A paz do Senhor a todos, o culto está encerrado. Estamos aqui, ó Deus, para louvar o teu nome. Agora você tem disponível a nossa coletânea de louvores diretamente no seu celular ou tablet. No aplicativo oficial da Igreja Cristã Maranata, é possível visualizar letras, cifras e partituras da coletânea para você cantar e louvar a qualquer momento. Se você ainda não tem instalado, acesse www.igrejacristamaranata.org.br/aplicativo e faça já o download. Se você já tem o aplicativo instalado, basta atualizar na loja de aplicativos do seu celular. Maranata, o Senhor Jesus vem! Veja em primeira mão as novidades que a Igreja Cristã Maranata preparou especialmente para você e toda a sua família. Ouça em qualquer lugar e na hora que desejar. Nossos louvores inspirados na Palavra de Deus, que falam direto ao coração. Escolha sua faixa favorita e seja edificado. Esses álbuns foram preparados com muito carinho para crianças, intermediários, adolescentes, grupo de louvor e também disponibilizamos álbuns instrumentais. São mais de 250 hinos e todos eles estão disponíveis em todas as plataformas digitais do planeta. Baixe agora sua plataforma de áudio preferida no celular, tablet ou computador e procure Igreja Cristã Maranata. Com apenas um clique, você escolhe o seu louvor favorito e pronto! É só aumentar o volume, ouvir, cantar junto e meditar. E o melhor, quantas vezes quiser. Maranata, o Senhor Jesus vem!